Dito isso, vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 11. Evangelho de Lucas, capítulo 11. Nós vamos ler do 14 ao 23. Lucas, capítulo 11, do 14 ao 23. Todos encontraram? Lucas 11, a partir do 14, diz assim: Certo dia, Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. E aconteceu que, ao sair o demônio, o mudo passou a falar. E as multidões se admiravam. Mas alguns deles diziam: Ele expulsa os demônios pelo poder de Beelzebu, o maioral dos demônios. E outros, tentando-o, pediam dele um sinal vindo do céu. Mas Jesus, sabendo o que passava pela mente deles, disse-lhes: Todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e casa sobre casa cairá. Se também Satanás estiver dividido contra si mesmo, como o seu reino subsistirá? Isso porque vocês dizem que eu expulso os demônios por Beelzebu. E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os filhos de vocês os expulsam? Por isso, eles mesmos serão os juízes de vocês. Se, porém, eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. Quando o valente, bem armado, guarda a sua própria casa, todos os seus bens ficam em segurança. Mas se aparece alguém mais valente do que ele, vence-o, tira-lhe a armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Pai amado, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, nessa noite. Que o Senhor venha falar, apesar de mim, apesar das minhas falhas, dos meus pecados, das minhas incapacidades, ó Deus, que o Senhor venha falar conosco. A tua igreja precisa ouvir a tua voz, a igreja precisa ser alimentada pela tua palavra, pelas palavras que vêm da tua boca. Então, por favor, Senhor, em nome de Jesus, fale nessa noite. Eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, queridos. Estamos hoje na quarta mensagem dessa série que fala do Cristo e do caminho da cruz. Estamos acompanhando Jesus na sua caminhada até Jerusalém. Na primeira mensagem da série, do primeiro sermão, nós falamos sobre a identidade de Cristo, quando ele se apresenta como sendo o Messias, como sendo o próprio Deus. Depois, na segunda mensagem, nós vimos a sua determinação em caminhar até a cruz, o quanto ele estava decidido a caminhar até a cruz. E no terceiro sermão nós vimos o custo de segui-lo, porque se ele estava caminhando para a cruz, se ele sabia para onde estava indo, sabia quem ele era e sabia o que ele estava fazendo, segui-lo tem um preço, e nós também falamos sobre isso no terceiro sermão dessa série. Hoje nós vamos ver como esse caminho também é cheio de confrontos. Esse caminho do Cristo até a cruz, ele é cheio de confrontos, cheio de rejeição. Porque as pessoas hoje querem passar a imagem de que Jesus é uma unanimidade, né? Cada um pode ter a sua fé, Jesus é uma opção entre muitas, Jesus é um homem muito sábio, alguém que precisa ser ouvido, mas não é seguir Jesus, não é a pessoa de Jesus que é importante. O importante é ter um coração sincero. O importante é amar as pessoas. O importante é ter o coração aberto diante de Deus. Essa é a ideia que circula no mundo. Mas o texto que nós vamos ver hoje não nos permite essa conclusão. Quando Jesus se revela, quando Jesus age, quando ele está em cena, não há neutralidade. Não há como ficar impassível diante da figura de Cristo. Não há como não tomar uma posição.
Sempre haverá uma tomada de decisão diante de Jesus. Não há como se escapar disso. Não há como se livrar de tomar uma decisão diante de Jesus. Nos evangelhos, o confronto mais duro de Jesus não era com os pagãos, não era com aqueles que adoravam outros deuses. O confronto mais ferrenho de Jesus nos evangelhos é com as pessoas que eram da religião, pessoas que conheciam as Escrituras, mas que não conheceram o Cristo. Diante da pessoa de Cristo, alguns admiram, outros questionam, outros rejeitam, mas o confronto sempre está presente, principalmente com aqueles que deveriam conhecê-lo, principalmente com aqueles que deveriam saber quem ele era, tinham os elementos, tinham o conhecimento necessário para discernir quem ele era. Então, isso nos obriga a começar o sermão de hoje com uma pergunta desconfortável. O problema da rejeição de Jesus está apenas no mundo, ou nós podemos estar aqui dentro e ainda assim rejeitando o Messias? Fique com essa pergunta na mente e vamos seguir para o texto. No verso 14, nós vemos que Jesus está expulsando o demônio. Certo dia, Jesus estava expulsando um demônio que era mudo, e aconteceu que, ao sair o demônio, o mudo passou a falar, e as multidões se admiravam. Irmãos, o milagre é claro, o milagre é inquestionável. O homem era mudo por causa de um espírito maligno, Jesus expulsa esse espírito maligno e ele então volta a falar. Não tem como questionar aqueles que estão ao redor, que viram o que Jesus fez, não tem como questionar o milagre, não tem como questionar que o demônio foi expulso, eles não têm como negar o que Jesus está fazendo. A libertação que ele realizou é real. Então, eles precisam usar de outros subterfúgios. Porque se eles não encontrarem um meio de desqualificar aquilo que Jesus está fazendo, então eles seriam obrigados a reconhecer que o reino de Deus havia chegado com poder. O reino de Deus havia chegado vencendo Satanás. Eles deveriam reconhecer, então, que Jesus não era apenas um mestre, não era apenas alguém que veio com ensinos morais, não era alguém que veio ensinar apenas a Torá, ele veio libertar. Eles deveriam reconhecer, diante das ações e das realizações de Cristo, que ele era o Senhor e que ele estava invadindo a realidade humana para libertar os seres humanos. Diante do que ele fez, eles deveriam reconhecer que Jesus Cristo estava inaugurando o reino de Deus, e o reino de Deus chegou tomando aquilo que Satanás estava segurando, chegou tomando aquilo que estava nas mãos do inimigo, estava libertando a humanidade do mal. Mas nós vamos observar que, diante da evidência, eles não reconhecem isso. Versos 15 e 16. Mas alguns deles diziam: ele expulsa os demônios pelo poder de Beelzebu, o maioral dos demônios. E outros, tentando, pediam dele um sinal vindo do céu. Ou seja, diante de um milagre inegável, diante de uma realidade que era impossível escapar, de que ele expulsou aquele demônio, então eles precisavam de outro subterfúgio. Então, duas reações surgiram. A primeira foi de acusá-lo. Bom, ele expulsou o demônio. Isso aí a gente não pode negar, ele expulsou o demônio. Mas ele expulsou o demônio porque ele trabalha para Satanás. Ele expulsou o demônio porque ele também é da turminha dos demônios. Então, ele foi lá e fez um combinado com o demônio e expulsou o demônio. Eles partiram para essa reação. Outros, de maneira mais amena, de maneira mais disfarçada, não o confrontaram, mas, bom, já que você, então, é realmente, então faz um sinal aí. Mas ele acabou de expulsar um demônio. Quer outro sinal? Que mais sinal? Vocês querem algo mais? Isso estava revelando um problema profundo. Não era uma questão de falta de evidência.
Não é porque eles não estavam vendo sinais suficientes. O problema não era falta de sinais. O problema era um coração resistente, um coração que se recusa a se submeter, um coração que se recusa a crer. É uma forma de rejeição sofisticada essa de pedir um sinal. É uma forma de não rejeitar abertamente. É uma rejeição que tenta se justificar. Não, é só para poder confirmar. Essa forma de rejeição, essa forma de não adorar e não reconhecer Cristo, é especialmente perigosa no ambiente religioso. É especialmente perigosa aqui dentro. É possível, meus irmãos. Se você olhar para o Antigo Testamento, você vai perceber que no Antigo Testamento o grande problema que era combatido, os grandes embates de Deus com o seu povo, eram por causa da idolatria. Eles estavam adorando outros deuses, eles adoravam os deuses cananeus, era Baal, Aserá e outros deuses. Estavam construindo ídolos, construindo estátuas, construindo altares para outros deuses, e isso enfurecia o Senhor, o verdadeiro Deus. O Antigo Testamento é marcado por essa idolatria explícita. Quando nós chegamos ao Novo Testamento, nós vemos que a grande questão de Deus com o seu povo é a hipocrisia. E aí nós podemos pensar que, bom, mudou o problema, né? Não mudou o problema. A hipocrisia é uma forma mais disfarçada de idolatria. Porque esses hipócritas, eles tinham um outro Deus. Esses hipócritas tinham um outro ídolo. Eles mesmos. Eles confiavam na sua própria justiça. Eles confiavam na sua própria bondade. Eles confiavam que eles próprios eram capazes de agradar a Deus por si só. Então, eles substituíam o Deus verdadeiro por si mesmos. Então, a hipocrisia é uma forma de idolatria. O coração continua rejeitando Deus. Quando Jesus encarna para salvar a humanidade, eles vão salvar quem? A mim? Logo eu? Tão bom. Eu não sou como aquele publicano. Lembra da oração do fariseu e do publicano? Que bom que eu não sou como aquele publicano. Porque eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou assim, eu sou assado. Eles confiavam na sua própria justiça. Então iriam rejeitar qualquer um que se apresentasse como o Salvador. Porque o Salvador precisa primeiro denunciar os pecados. O Evangelho só é uma boa notícia para quem recebe a má notícia. Eu preciso primeiro descobrir que eu sou um pecador e que estou em apuros diante de Deus. Eu preciso primeiro saber que, por causa do meu pecado, eu estou em condenação diante de Deus. E Deus seria perfeitamente justo em me jogar no inferno. Essa é a má notícia que a gente precisa primeiro assimilar. Depois que a gente reconhece isso, aí o Evangelho se torna uma boa notícia. Opa, eu estava em apuros. Eu estava em inimizade com Deus. Mas Deus providenciou um caminho, Deus providenciou um Salvador, então Jesus veio e me salva. Então o Evangelho só é boa notícia para quem reconhece a má notícia prévia. E é isso que o religioso não faz. O religioso não acha que precisa ser salvo. O religioso, ele acha que pode salvar a si mesmo. O religioso acha que é digno, ele acha que merece. Então, meus irmãos, existe uma grande possibilidade de várias pessoas que andam entre nós, que vivem entre nós, que falam como nós, se vestem como nós, mas que confiam em si mesmos, que confiam nas suas próprias capacidades, confiam nos seus próprios, na sua própria justiça. Por isso que popularmente se diz entre nós: lá no céu nós teremos grandes surpresas. Porque haverá pessoas que nós imaginávamos que estariam lá e não estarão. Porque, embora tenham uma grande atuação, um grande ministério, embora seja um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus,
era tão grande que achava que podia, por si só, entrar no céu. Esse era o coração desses homens que estavam confrontando Jesus. Eles não aceitam a má notícia. Chamá-los de pecadores, chamá-los de pessoas que precisam de salvação, era uma ofensa. Jesus os ofendia com isso. O coração deles continua rejeitando a Deus, mas agora eles rejeitam a Deus mantendo uma aparência de piedade. Mas Jesus então vai confrontar essa incoerência. Versos 17 a 20. Mas Jesus, sabendo o que se passava pela mente deles, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e casa sobre casa cairá. Se também Satanás estiver dividido contra si mesmo, como o seu reino subsistirá? Isto porque vocês dizem que eu expulso os demônios por Beelzebu. E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os filhos de vocês os expulsam? Por isso eles mesmos serão juízes de vocês. Se, porém, eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. Jesus expõe a incoerência do argumento deles. Nem mesmo pela lógica eles conseguem se escapar. Porque não tem lógica dizer que Satanás estava expulsando Satanás. Porque se Satanás expulsa Satanás, o reino de Satanás cai sozinho. Não precisa ninguém fazer nada. Se eles estão brigando entre si, se eles estão divididos entre si, é só sentar, botar a cadeirinha, pegar uma pipoca e esperar terminar tudo. Que eles vão se derrotar por si só. Jesus, então, vai declarar: se essa incoerência de vocês não é real, a única alternativa, então, que vocês têm é reconhecer que o reino de Deus chegou até vocês. E esse é o ponto central do texto. O reino de Deus não está distante. O reino de Deus chegou. O rei está presente. O rei, o filho, aquele que o Senhor constituiu como seu rei no Monte Sião, como nós lemos no Salmo 2, no início do culto. O filho, aquele que deve ser beijado, aquele que nós devemos nos refugiar nele. Ele chegou. Ele está presente, ele está caminhando na Galileia, ele está caminhando para Jerusalém. É ele que está indo. Isso já foi resolvido lá no capítulo 9. O que falta são eles reconhecerem, mas quem Jesus é, já ficou determinado. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É ele, o reino é chegado. Em Cristo, Deus está agindo diretamente. Deus está agindo para derrotar o mal e restaurar o seu povo. Mas a chegada de Cristo, ela não é neutra, porque ela confronta. Quando é necessário que Deus encarne, é necessário que os seres humanos reconheçam a sua incapacidade, a sua falta de virtude, a sua falta de potência para livrar a si mesmo. Deus precisou encarnar para que nós fôssemos salvos. Deus precisou andar por essa terra para que nós fôssemos salvos. Então ele está dizendo, se eu estou expulsando demônios pelo poder de Deus, e é o que era, porque o argumento de diabo expulsando o diabo era ilógico, incoerente, então o reino de Deus é chegado. O rei está presente, eles deveriam ter se curvado, eles deveriam ter se arrependido e reconhecido quem Jesus é. Então Jesus vai revelar o verdadeiro campo de batalha, o que está de fato acontecendo. Versos 21 a 22. Quando o valente bem armado guarda a sua própria casa, todos os seus bens ficam em segurança. Mas, se aparece alguém mais valente do que ele, vence-o, tira-lhe a armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Eles estão acusando Jesus de agir pelo poder do príncipe dos demônios. Estão acusando Jesus de estar expulsando demônios pelo poder de Beelzebu. Mas ao responder a essa acusação, Jesus usa a imagem de um homem forte guardando a sua casa. Quem
está lá nessa casa, esse homem forte, é Satanás. Jesus é aquele que chega mais forte do que ele. O valente é Satanás, mas quando aparece alguém mais valente do que ele, quando o rei chega, quando Jesus chega, ele está despojando Satanás. O ministério de Jesus na terra é um ministério onde ele está tomando o reino de Satanás. Ele está saqueando o inferno. Ele está demonstrando para Satanás e para todos que ele é o Senhor, ele é o maior e não há ninguém que possa se opor a ele. O valente estava aqui governando, reinando, possuindo pessoas. Mas o verdadeiro rei chegou. Jesus chegou, o reino de Deus chegou. Então ele está sendo mais forte do que Satanás. Ele não está aliado a Satanás. Ele não negocia com o inimigo. Ele vence o inimigo. Satanás não tem poder contra ele. Satanás não tem como se escapar das suas ordens. Não tem como se escapar da sua autoridade. Satanás sabe quem Jesus é. Os fariseus é que não sabiam. Alguns de nós é que não sabem. Mas Satanás sabia quem Jesus era. E ele se curvava, e ele se sujeitava, e ele sabia que não podia nada contra Jesus. O reino de Deus está sendo estabelecido. E por isso, diante dessa demonstração de autoridade, diante dessa evidência inegável, que alguns decidiram ignorar e atribuir a Beelzebu, e outros decidiram ignorar e pedir outros sinais, é por isso então que Jesus vai dizer no verso 23, quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Jesus está estabelecendo aqui um princípio absoluto. Diante dele não existe meio termo. Diante dele não existe nem mesmo o silêncio. Porque se você decidir não falar nada, você já é contra. Se você decidir não tomar nenhuma ação diante de Jesus, então você já está no time dos contrários. Ou nós reconhecemos quem ele é, ou nós nos submetemos à sua autoridade, ou nós beijamos o Filho, ou nós estamos contra ele. Estamos em inimizade contra Deus. Estamos passíveis de condenação. E aqui eu vou abrir um parêntese. É um pequeno parêntese, só para você não ficar confuso. Talvez você se lembre de uma passagem que está lá em Marcos, capítulo 9, verso 40, que diz: quem não é contra nós é por nós. Jesus disse isso. Olha, quem não é por nós, quem não é contra nós, é por nós. E aí vai parecer que tem uma contradição na palavra de Deus. Então, esse parênteses é só para explicar isso para você. No contexto de Marcos, capítulo 9, verso 40, o que está acontecendo é algo diferente. E aí fica de trabalho de casa. Marcos, capítulo 9, você leia depois em casa. O que está acontecendo lá é que os discípulos de Jesus vão até Jesus e dizem: Jesus, tem uma galera lá que está expulsando demônios em teu nome, mas eles não andam com a gente. Aí Jesus diz: é impossível expulsar demônios em meu nome e depois falar mal de mim. Então deixa eles expulsarem os demônios, porque quem não está contra nós é por nós. Então, o contexto é diferente. As pessoas estavam reconhecendo, essas outras pessoas que não andavam com os discípulos, reconheceram a autoridade de Jesus, e por reconhecer a autoridade de Jesus, estavam submetendo demônios em nome de Jesus. Então, eles sabiam quem Jesus era, eles sabiam o que Jesus veio fazer, só não andavam com os discípulos. E os discípulos: Jesus, eles não estão com a gente. Aí Jesus: deixa eles. Não é só quem anda com a gente que está certo. Todo aquele que reconhece quem eu sou, todo aquele que sabe o que eu vim fazer, esses podem caminhar, mesmo que separados de nós. Então, o contexto é diferente. Voltando para cá, aqui a acusação de Jesus, contra Jesus é de que ele não era quem ele era, que ele não veio em nome de quem ele veio. É outro contexto. Então, o princípio que ele está estabelecendo aqui é de que não há neutralidade. Aqueles que me acusam de ser
aquilo que eu não sou, ou aqueles que não reconhecem que eu sou aquilo que eu sou, esses estão contra mim. E não importa se eles se manifestam verbalmente ou não, não importa que posição que eles tomem, aqueles que não se submetem, aqueles que não reconhecem, aqueles que não beijam o Filho, esses estão em oposição, não há neutralidade. O mesmo Cristo que está libertando, meus irmãos, é o Cristo que está confrontando o nosso pecado, está confrontando o pecado de todos. O mesmo Cristo que liberta é o Cristo que confronta, e o mesmo Cristo que está confrontando é o Cristo que será rejeitado por aqueles que não reconhecem os seus pecados e não reconhecem a autoridade de Cristo. O caminho do Messias, o caminho para a cruz, não é um caminho apenas de sofrimento físico. Não é apenas o caminho de alguém que vai ser crucificado, é o caminho de alguém que é rejeitado, de alguém que não é reconhecido, de alguém que é a autoridade maior do universo, aquele que é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, mas não reconhecem a sua autoridade. Aqueles que deveriam saber quem ele era, não souberam. Rejeitaram ele por conta da idolatria que havia no seu coração. O caminho da cruz é um caminho de rejeição espiritual. E que isso tem a ver conosco hoje, Guilherme. Que aplicações nós podemos tirar para a nossa vida hoje? Primeiro, quando o reino de Deus se manifesta, irmãos, ele expõe o pecado. A má notícia tem que vir primeiro. Nós que vamos anunciar o Evangelho, não basta dizermos Jesus te ama, porque qualquer um vai ouvir uma mensagem como essa e vai dizer, legal, eu também me amo, pô. Minha mulher também me ama, meus filhos também me amam. Jesus é mais um que me ama. E que diferença faz da minha vida o fato de Jesus me amar? Se nós não dissermos, se nós não expormos o pecado, se nós não expormos a necessidade de perdão, o Evangelho perde o seu sabor, perde a sua força. Só que no momento em que nós expomos o pecado, é aí que a rejeição vem. Quer pregar o Evangelho e não encontrar oposição nenhuma? É só dizer, Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. E ninguém vai se opor a isso. Agora, quando nós dissermos, abandone os seus pecados, arrependa-se da sua vida, arrependa-se do seu procedimento, arrependa-se da sua idolatria. Quando nós dissermos, arrependa-se, aí, meu querido, como assim? O que você está insinuando? O que você está querendo dizer? Quem você acha que eu sou? O que você está dizendo que eu sou? É aí que vem a rejeição. Então, a pregação do Evangelho precisa passar pela má notícia. Precisa passar pela demonstração, pela exposição do pecado. Senão, nós não estamos pregando o Evangelho. Nós estamos apresentando uma água com açúcar, onde a pessoa vai confortavelmente dizer, legal, Jesus me ama, tudo bem, eu posso viver bem com isso. Segunda coisa, nós podemos estar próximos das coisas de Deus e ainda assim resistir ao próprio Cristo. Eu posso estar aqui pregando essa mensagem e com o coração cheio de orgulho, cheio de soberba, achando que eu sou o cara, como eu falo bem, como eu estudei a palavra, como eu domino a palavra, como eu sou o cara. E estou aqui hipocritamente adorando a mim mesmo e não ao Cristo. Eu posso entregar o dízimo ou até a metade da minha renda e atravessar esse corredor com o envelope na mão e pensando, agora ele vai ver como eu sou importante, agora ele vai ver como essa igreja precisa de mim, e dar o dízimo em idolatria, adorando a si mesmo
e não é o Deus verdadeiro. É possível, irmãos, nós estarmos vivendo uma vida religiosa aparentemente perfeita, mas se o nosso coração não está rendido a Cristo, se nós não reconhecemos as nossas falhas, pecados, maldades, se nós não reconhecemos a nossa incapacidade e declaramos que somos totalmente dependentes de Cristo, e a única razão de nós estarmos aqui é a graça e a misericórdia de Deus manifestada em Cristo. Se não for assim, nós não estamos reconhecendo quem Jesus é e não estamos seguros. O maior perigo que a igreja pode causar a outra pessoa é fazer com que uma pessoa que não é salva acredite que é salva. Nós precisamos confessar os nossos pecados e reconhecer quem Jesus é. Ele é o nosso Senhor e Ele é o nosso Salvador. Ele é o único que tem virtudes, Ele é o único que tem méritos. Nós não temos méritos. Terceira coisa, a rejeição de Cristo não é apenas intelectual, é espiritual. Existe um combate, existe um conflito real acontecendo, e esse conflito é espiritual. Eu conheço pessoas inteligentíssimas, brilhantes, que conhecem a Bíblia, que leem a Bíblia, que falam da Bíblia, e não têm a revelação, não reconhecem quem Jesus é, não confessam os seus pecados. É possível ter um intelecto que compreende todo o texto, que compreende a importância da Bíblia na formação da sociedade ocidental, que consegue entender como a influência do cristianismo formou essa sociedade, onde está cada elemento do cristianismo. Ele entende tudo, muito melhor do que nós até, mas não reconhece os seus pecados, não se submete a Cristo. Não é um problema intelectual. E em oposição a isso, às vezes, pessoas entre nós que nem sabem ler direito, nem têm a alfabetização completa, mas ouviram o Evangelho, e o Evangelho tocou o seu coração, e a pessoa confessou os seus pecados, se reconheceu como pecadora, se reconheceu como indigna, e se colocou aos pés de Jesus. Não entende de teologia, não sabe explicar termos técnicos, nunca falou grego, nunca ouviu falar em hebraico, nada disso, mas tem um coração completamente rendido ao Senhor, sabe que é pecador, sabe que é indigno, sabe que foi acolhido, amado por um Deus misericordioso e gracioso, e fica feliz, alegre por pertencer a esse Deus. Não tem nada a ver com o intelecto. Tem a ver com o Espírito, tem a ver com ser tocado no Espírito e pelo Espírito. Quarta e última coisa, não seguir a Jesus já é uma forma de decisão. Não existe neutralidade, ausência de decisão, na prática, já é uma decisão. Ah, Guilherme, eu estou ouvindo tudo isso, realmente faz sentido, eu realmente sou um pecador, eu sei que eu sou miserável, eu sei que Jesus veio para me salvar, mas hoje não. Eu entendi tudo isso, eu entendi tudo que você falou, Guilherme, eu entendi todas as questões que estão envolvidas, eu entendi toda a questão da eternidade, eu entendi a obra de Cristo, eu entendi a obra... Está tudo certinho, e realmente é verdade. É verdade isso, sim. Eu sou um pecador e preciso ser salvo. Isso é verdade. Mas hoje não. Agora não. Isso é negar a Cristo. Não importa o seu assentimento intelectual. Não importa o seu reconhecimento meramente de proforme. É necessário se submeter ao Filho. É necessário se render a Ele, confessar os seus pecados, entregar a sua vida, desistir de ser o seu próprio Deus, abandonar os seus caminhos, abandonar suas práticas e buscar viver a vida que Cristo tem para nós. Senão, é tão inimigo quanto qualquer ateu. Pense no mais ateu, na pessoa que mais blasfema, pensa na pessoa que mais odeia Cristo no mundo. Se você hoje
diz: hoje não, você está exatamente no mesmo lugar que o pior ateu, que o pior blasfemo que você possa imaginar. Não há diferença. Quem não é por mim, é contra mim. Se você não se rende ao Senhor Jesus, se você não se submete ao Senhor Jesus, você está contra Ele. Se você não está juntando com Ele, você está espalhando. Então é importante você saber isso. Se nessa noite você entrou aqui sem ser alguém que entregou a vida a Jesus, se nessa noite você entregou aqui sem ser alguém que se submete a Cristo, que se arrepende dos seus pecados, que quer mudar de vida, que quer abandonar a sua vida atual e nascer de novo e ser nova criatura, se você entrou aqui nessa noite hoje e sair sem dizer nada, você está contra Cristo. Você precisa saber disso. A ausência de decisão, na prática, é uma decisão contra Cristo. Então, esse texto nos obriga a olhar, primeiramente, aqui para dentro. O maior perigo não é a oposição do mundo, o maior perigo não é a rejeição do mundo, é a rejeição que se esconde aqui dentro. É a rejeição que se esconde na maneira como nós vivemos uma vida religiosa. Então, essa palavra nos alerta. Quando nós ouvimos, nós de fato nos rendemos. Quando estamos aqui, dia após dia, ouvindo a palavra de Deus, nós de fato nos rendemos. Quando estamos aqui, dia após dia, cumprindo os ritos, cumprindo os rituais, cumprindo a agenda, cumprindo a escala, fazendo o que temos que fazer, quando nós avaliamos Jesus, nós nos submetemos a Ele ou não? Quando ouvimos a palavra de Deus, nós nos submetemos a ela ou não? A nossa vida muda amanhã, depois de ouvir a mensagem no domingo? Ou não? Nós queremos sinais, nós queremos ver milagres, mas não obedecemos? Precisamos avaliar, olhar aqui para dentro e ver se nós estamos aqui com o coração submisso a Cristo. Mas também essa mensagem, esse texto nos manda olhar para fora. O mundo precisa ouvir que Cristo não é opcional. Cristo não é mais uma entre várias opções que as pessoas têm para se verem bem com Deus. Jesus é o único caminho. Jesus é o Rei. O reino chegou. Só existem duas maneiras de estarmos diante do Rei. Ou nós estamos com Ele, ou nós estamos contra Ele. O mundo precisa saber disso. O mundo não pode estar confortável, achando que tem tempo, que pode simplesmente ignorar a presença do Rei, que pode ignorar que o reino de Deus que chegou. Não pode. Porque no dia da ira, no dia do julgamento, quem não estiver refugiado no Filho, vai sofrer sobre si o castigo dos seus próprios pecados. Amém? Vamos ficar de pé. Meu Deus, meu Pai, livra-nos, ó Deus, de estarmos na Tua casa, de estarmos no meio do Teu povo, com um coração que ainda não se rendeu a Ti. Livra-nos, Senhor, de confiarmos nos rituais, na liturgia, de confiarmos no terno, na Bíblia debaixo do braço, nos jargões evangélicos, no serviço na casa da sua casa, de estar em algum ministério, de estar fazendo algo. Livra-nos de confiar nessas coisas, Senhor.
que nós tenhamos a plena convicção de que a única razão de nós sermos aceitos diante do Pai é porque Jesus fez por nós aquilo que nós somos incapazes de fazer. A única razão de nós entrarmos na Nova Jerusalém é o fato de que Jesus nos deu graciosamente o prêmio da obediência que Ele fez, ao levar sobre si o castigo da desobediência que é nosso. Livra-nos, ó Deus. Também, Senhor, nessa noite, livra qualquer pessoa que entrou aqui nessa noite. Livra ela de sair sem tomar uma decisão diante de Ti. Não permita, ó Deus, que saiam daqui nessa noite pensando, não, depois, num outro momento, em outra hora. Não deixe que eles saiam em inimizade contigo, Senhor. Fale profundamente aos corações nessa noite. Faça aquilo que só o Senhor pode fazer, que é mudar corações, ó Deus. Não é questão de argumentos, nós vimos aqui. Não é questão de sinais, não é questão de eloquência, não é pelo meu bem falar ou mal falar, não é pela boa exposição do texto, é pelo poder do Teu Espírito, Senhor. Então, que o Teu Espírito nessa noite, por favor, converta corações, Senhor, a Ti. E que saiam daqui confessando os seus pecados, reconhecendo a sua total dependência de Ti, entendendo que os seus pecados são razão suficiente para o Senhor jogá-los no inferno, mas que eles se submetem a Ti para serem salvos. Que assim seja nessa noite, Senhor. Que o Senhor complete aquilo que eu fui incapaz de falar. Que o Senhor esclareça aquilo que eu fui incapaz de esclarecer. Que a Tua palavra continue falando aos corações dos meus irmãos, o quanto for necessário, até que ela cumpra os seus propósitos, os seus efeitos na vida deles, para a glória do Teu nome. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por essa noite, obrigado. E leva-nos em paz para os nossos lares, que o Senhor seja louvado e adorado. Em nome de Jesus. Amém e amém.